Olá, está no ar mais um programa Memória Universitária. Hoje vamos exibir o documentário Alimentação Transgênica, produzido por alunos do curso de jornalismo em 1999. Esse material mostra os estudos da época sobre essa tecnologia para criar alimentos modificados geneticamente, os riscos do consumo para a saúde e a discussão para liberar a produção no país e colocar no mercado os produtos transgênicos. Acompanhe. Os alimentos sempre foram uma preocupação para a humanidade. Os primeiros habitantes do planeta corriam e lutavam para conseguir sua comida. O tempo passou, o mundo evoluiu, mas a preocupação com o alimento pouco mudou e certamente jamais vai desaparecer. A tecnologia passa a fazer parte do cotidiano do ser humano. Começa então a se desenhar um mundo novo, em que seres são feitos em laboratórios e os alimentos criados por cientistas. Surgem então os alimentos transgênicos. Alimento como? Não sei, não tenho nem ideia transgênico. Mutação de genes lá, não sei, né? Uma coisa assim. Não sei. Nem imagino. Não. São alimentos alterados geneticamente de uma forma que não é como você pegar no caso da soja, você pegar um picão e em vez de dar uma semente de picão, dá uma soja. Aí o que você come não sabe o que é. Com certeza vai ter problema. Você falou? Nem sei o que você falou agora. No Brasil, muitas pessoas ainda não sabem o que são alimentos transgênicos. Enquanto isso, empresas de biotecnologia brigam tentando colocar este alimento para o consumo. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Por isso, entidades como o Greenpeace e o próprio governo estão dificultando a liberação desses alimentos para o consumo humano. Mas antes de entrar nessa polêmica, vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Na segunda metade desse século, cientistas imaginaram que fosse impossível alterar o DNA das plantas. Com isso, apareceram os primeiros transgênicos, que são aqueles que receberam nos núcleos de suas células genes de vírus ou bactérias, introduzidos por engenharia genética. Existem várias técnicas para a alteração genética dos vegetais. Uma delas é por bombardeamento. Nessa técnica, a velocidade da pressão pode chegar a 1.500 km por hora, introduzindo genes nas células a serem transformadas. Uma outra técnica imita o processo natural. Consiste em pegar os genes que possuem a característica desejada para a planta e o introduzem numa bactéria. Essa bactéria é colocada em contato com a planta que absorve o gene. Colocando em prática essas técnicas na agricultura, surgem novas gerações de frutas, verduras, legumes e grãos, que são chamados de alimentos do futuro, e dentro de pouco tempo podem estar na sua mesa. Isso não é novidade no mundo científico. Tá? Há mais de 200 anos, cento e tantos anos, ou talvez até há milhares de anos, o homem consegue fazer transferência de gene por outros métodos. Tá? O cruzamento sexual que existe nas flores, entre os animais, nada mais é do que você transferir genes de um organismo para outro e ter um terceiro organismo com uma característica genética diferente. Quando você faz um melhoramento genético convencional, que a gente costuma dizer, que é o que sempre se fez até recentemente, que se faz bastante hoje para melhoramento de milho, melhoramento de outras plantas, você faz cruzamentos onde você coloca uma grande quantidade de genes em contato com uma outra grande quantidade de genes. Essas novas técnicas de manipulação genética, você consegue isolar somente aqueles genes que te interessam. Realmente não existe um controle absoluto dos genes que você está manipulando, nem nessas técnicas modernas, nem nas técnicas anteriores. Se você acha que existe alguma semelhança entre planta transgênica e uma enxertada, você está enganado. O enxerto funciona assim. Corta-se este pequeno olho do tronco deste pé de manga-adem e coloca-o através de um pequeno corte dentro do caule da manga rosa. Depois de 18 dias, surge um novo broto de manga-adem. Este broto vai crescer e o pé que dava manga rosa começa a produzir adem. Na transgenia, o processo é feito em laboratório. São introduzidos genes no núcleo das células, num trabalho microscópico.
Só depois disso surgem as sementes transgênicas. Peixes agigantados, tomates e melões que não apodrecem, soja resistente a herbicidas e vírus, batatas imunes a insetos. Você levaria esses alimentos para a sua mesa? Se a resposta é não, é bom ir se preparando, pois os transgênicos estão se espalhando pelo mundo. Nos Estados Unidos, estima-se que 50% da soja plantada é transgênica. Na Argentina, esse número está em torno de 30%. O Brasil é o único entre os grandes exportadores de soja que ainda mantém todo o plantio convencional. Confira no gráfico o crescimento no cultivo de transgênicos no mundo. Em 1996, a área ocupada era de 2 milhões de hectares. Em 98, este número saltou para 27 milhões de hectares. Sim, levaria. Levaria, se eu conhecesse melhor o produto, eu levaria. Eu não consumiria, não levaria para minha casa, não. Eu não consumiria. Eu sou uma pessoa bem naturalista, eu prefiro as coisas da terra mesmo, as coisas que a gente está acostumado. Não, jamais. Por quê? Porque é um produto duvidoso, incerto, né? Uma coisa que iria prejudicar a saúde da minha família, não é? A Monsanto, empresa norte-americana pioneira nas pesquisas de biotecnologia, foi a primeira a receber passe livre para plantar soja transgênica no Brasil, em escala comercial. Mas depois de uma ação proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, ficou determinado que a palavra final sobre a comercialização vai ser do Ministério da Agricultura. Se a comercialização for autorizada, as primeiras colheitas de soja geneticamente modificadas podem ocorrer em abril de 2000. Por outro lado, consumidores, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, defendem uma moratória de 5 anos para saber se os alimentos transgênicos são ou não prejudiciais à saúde. Não há nenhuma restrição. Existem algumas dúvidas, alguns impasses políticos e comerciais que estão sendo discutidos. Nós acreditamos que é uma questão de tempo para o Brasil adotar essas tecnologias, porque elas já são usadas em outros países. Por enquanto, por todos os testes que foram feitos, não há nenhum indício de risco da sua utilização e os nossos concorrentes diretos, os americanos e os argentinos, já estão se beneficiando dessa tecnologia. Na área de saúde, é testado se a modificação não causa nenhum problema à saúde. E isso tem uma segurança muito grande, por quê? Porque a engenharia genética é a única tecnologia hoje que você conhece o que você quer colocar, onde você quer colocar e qual o resultado que você espera disso. Então você faz testes nessas 3 instâncias. Então você vê a segurança do que você quer colocar, que normalmente é uma proteína, então você já conhece antes de começar o trabalho. Se antes de começar o trabalho tem algum indício que aquela proteína pode dar um problema de saúde, você já não faz. E depois você pode comparar já no produto modificado. Já o Greenpeace, que é uma entidade ambientalista, argumenta que não existem pesquisas que comprovem a segurança na utilização desses alimentos. O que existe é uma série de equívocos na utilização de tecnologias de DNA recombinante, e é exatamente isso que a gente critica ao redor do mundo todo, né? Quer dizer, a utilização ela não é segura, a tecnologia até hoje não tem se demonstrado segura, nem para o meio ambiente, nem em relação à segurança alimentar. Então, nós somos contra os transgênicos, não. É o tipo de utilização que tem sido feito e a forma com que vem sendo conduzido os experimentos que comprovam segurança, ela é completamente equivocada, né? E é contra isso que é em cima disso que a gente trabalha, na verdade, né? No Brasil, ainda não é permitida a comercialização dos transgênicos. Isso de acordo com a Lei Federal de Biossegurança, 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Que estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética. Eu acho que é bom para o Brasil, porque se for produzido aqui no Brasil, às vezes pode ser exportado para outros países. É bom. Eu acredito que seria se investisse nisso, seria melhor para o Brasil. Se for mais barato, daí vai bem, né? Porque do jeito que tá as coisas... Eu acho que teria aceitação, porque a turma vai experimentar primeiro e depois eu acho que continuaria comendo. Se for produtivo para o Brasil e for bom para a população, eu acho que é ótimo. Olha, no Brasil,
pode ser produzido esse alimento, porque tem a camada que vai consumir esse alimento e a camada que é mais consciente não vai consumir esse alimento. Existem dois tipos, né? Eu acho, pelo menos, dois grupamentos de pessoas que se colocam contra. Eventualmente, aqueles cientistas, as pessoas que estão estudando a matéria e não têm ainda convicções a respeito dos benefícios ou dos eventuais malefícios, então tem opinião de manter uma certa reserva. E tem aqueles outros que vão, eventualmente, em função do impacto que as notícias colocadas na mídia acabam provocando na opinião pública. Né? A questão do transgênico, aqui no Brasil, ela ganhou uma determinada projeção e uma determinada proporção, né? Porque já sabemos que, inclusive, em algumas áreas já se cultiva transgênicos e já se comercializa transgênicos há muito tempo, sem nenhum tipo de controle. E quanto a esta possibilidade de continuarem procedendo desta forma, efetivamente eu sou contra. Eu entendo que o governo e os cientistas têm que ter o controle absoluto sobre essa matéria para depois, se entendido benéfica para a humanidade, particularmente para o Brasil, certamente poder liberar o plantio, liberar o consumo de transgênicos. As autoridades que têm responsabilidade, sobretudo com a saúde pública e o meio ambiente, não podem se deixar levar apenas pela opinião dos produtores. Não existe outro produto alimentar que passe por tanto teste como uma planta transgênica. Quando a gente fala de radicalidade, é muito fácil você apontar uma ação radical. Mas e as ações que são radicais e não são colocadas como radicais? Por exemplo, uma liberação comercial de algo que não tem segurança alimentar para a população, não tem segurança alimentar. Isso é uma atitude radical ou não? A tecnologia para você fabricar uma faca é empregada para a mesma faca que vai ser utilizada para você usar na sua cozinha, como para a faca que você pode usar para um assassinato. O uso dessa tecnologia é que vai definir se ela vai ser boa ou não. Eu não posso falar que a tecnologia do aço, eu sou contra ou a favor da tecnologia de fabricação do aço da faca porque a faca mata ou porque a faca descasca uma laranja. É muito simplista. Eu posso ser contra o assassinato e a favor de descascar a laranja. Eu entendo que a virtude estaria no meio termo, ou seja, vamos permitir experiências com os transgênicos em áreas controladas e acompanhadas pelo governo. O século XX pode, com certeza, ser considerado o século das conquistas e das grandes melhorias científicas. O progresso da ciência encurtou caminhos antes considerados insuperáveis. O mundo dos próximos anos está sendo mudado hoje e já invade nossas casas, escolas, lojas e hospitais. É feito de tecnologias e inovações científicas e, sem que a gente perceba, transforma nossa maneira de viver. Então, o programa falando sobre transgênicos, essa modalidade de alimentos modificados geneticamente. Para assistir este e outros programas, vá direto no nosso canal no YouTube. Se quiser falar conosco, é só acessar a nossa página no Facebook, Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!